Entrando um pouco aqui nessa questão, olhando mais para mercado, até recentemente vi alguns gráficos, né, ali alguns dados que mostram ali comparativos. É que eu me perdi aqui, tentei achar o gráfico, não achei agora aqui, mas ele traz justamente ali uma comparação dos movimentos das bolsas americanas e traz um histórico de correções que foram significativas no mercado também americano, né? Trazendo ali até mesmo uma frequência com que o S&P acabou apresentando quedas, inclusive quedas grandes, acima ali de 10%, né? Logo, justamente após de grandes altas. Mas olhando para o cenário agora, claro, né? A gente tem muitas mudanças acontecendo, até mesmo eleições ali com vitória de Donald Trump, esse Congresso e esse Senado também muito mais conservador, com possibilidade de aprovações de pautas mais protecionistas, fica muito aquela dúvida, né, em relação a se isso vai ou deve trazer, talvez ainda desafios inflacionários para o Federal Reserve, se vai fortalecer o dólar. Eu queria entender um pouco da sua leitura, né, de uma forma em geral ali como um todo. Se você também acredita que isso poderia, né, trazer algum tipo de possibilidade de correção neste atual contexto para o mercado americano. Esse gráfico que você fala é aquele que começa lá em 1929 e mostra que chega num Exato. ponto, volta. Exato. Eu tô com esse gráfico aqui na tela, eu também recebi ele hoje cedo. Paula, eu acho o seguinte, mercados são ciclos. A gente vive, a vida são ciclos. Nós estamos num ciclo de expansão desde 2008. Se você for olhar, a Bolsa faz um fundo em 2008, né? O gráfico ele quer comparar o dot-com, mas vamos olhar de 2008 para cá. A gente está num ciclo de crescimento muito forte por causa da tecnologia. Óbvio que o passado nos ensina muita coisa, e quando a gente olha para um gráfico desse, a gente fica preocupado, porque realmente está num ponto pela linha traçada que seria um baita ponto de resistência e deveria vir uma realização por historicamente sempre aconteceu. Porém, historicamente, não existia tudo que existe hoje, a gente está evoluindo. Então, por exemplo, trazendo a parte de inteligência artificial para contexto, a gente ainda não sabe o quanto a inteligência artificial vai trazer eficiência e facilitar a nossa vida. Com certeza, uma coisa a gente já sabe, que a inteligência artificial vai mudar a maneira que a nossa vida vai ser daqui para frente. Muita coisa vai evoluir e hoje em dia evolui muito mais rápido. Quando a gente compara a velocidade da evolução hoje para a velocidade da evolução quando se inventaram os microchips, eles dobravam a cada 6 meses, a inteligência artificial agora está dobrando a cada mês, semana, essa coisa está ficando, esse time frame está ficando cada vez menor, a capacidade da evolução. Então, óbvio, a gente olha para um gráfico desse e fala, pô, será que não estamos num momento de realização? Olha os Estados Unidos, 35 trilhões de dívidas. Olha a Europa com a sua matriz de crescimento totalmente dizimada. Olha uma China com graves problemas de impulso econômico, confiança. Tá tudo muito esquisito. Gera isso. Por outro lado, a gente tem um componente que está facilitando a vida de todo mundo, trazendo mais eficiência e ajudando a manter esse crescimento. O que eu acho? Eu, particularmente, e peço humildemente que me escutem, assim, é minha opinião, eu acho que o mercado está precificando um governo Trump 2 da forma errada. Eu acho que a primeira coisa que essa equipe toda do Trump vai fazer no começo desse governo não é sair tarifando todo mundo, cortando imposto, impulsionando uma economia que já está impulsionada. Eu acho que eles vão olhar muito para a dívida, para o problema fiscal, que foi por isso que eles foram eleitos. Olhar o problema fiscal, olhar o problema imigratório e tocar nessas duas feridas na largada. Para quê? Para justamente, que na minha cabeça é o que eu acredito que eles querem, tentar resolver o mais rápido possível, aproveitando essa carta branca, para poder fazer sucessor e sucessor e sucessor. Então vamos pegar na ferida agora, abrir espaço para ter musculatura para poder implementar as coisas, porque tarifa já existe, já tem tarifa. Imposto, os estímulos dele é só renovar, não precisa aumentar, mas é conseguir arrumar espaço para essa dívida ficar estancada. Não dá para os Estados Unidos permitir um fiscal frouxo do jeito que está, porque o cenário para ele está muito bom, a concorrência está quebrada nesse momento. Você fica enrolando para resolver um problema da dívida e dar força para uma China voltar, para ganhar musculatura ali, e você vai estar fragilizado.
Eu acredito muito que essa primeira fase do governo Trump vai ser muito mais focada em resolver o problema fiscal, resolver o problema imigratório, como deportando ilegal, trazendo eficiência para o governo, cortando excessos, arrumando a casa, para daí acelerar uma agenda mais protecionista, mas com musculatura e menos fragilidade do lado da dívida. Eu acredito que o mercado replicar o modelo do Trump 1, que eram totalmente outras condições geopolíticas, outras condições de dívida americana e tudo mais, para o Trump 2, é um equívoco. Essas taxas longas abrindo desse jeito, 10 anos a quase 4,50, o 20 ou 30 anos querendo voltar para 5, é o mercado com uma visão errada, porque eles estão fazendo copy-paste do que foi o Trump 1. Eu não acho que ele vai deixar esse fiscal frouxo, porque ele sabe, o fiscal frouxo, daqui a 4 anos os democratas voltam.